Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, do professor Aécio Góes. Estamos aqui hoje com mais um episódio, agora um episódio novamente de Café com Residentes, sem café. Acho que inclusive a gente já pode mudar o nome do episódio para esse. Estamos aqui hoje com a Naimi, nossa R3, última R3 que está participando. Antes da gente começar as apresentações, estou aqui novamente com o meu co-host, João. E aí, Amanda, tudo bem? Tudo jóia. E com a Naizinha, que estamos aqui. E aí, Nai? Oi, Amandinha. Oi, João. Oi, pessoal que está me ouvindo. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. O Diego está de férias, Diego casou, está na lua de mel, não estará presente nos próximos episódios com a gente. Novamente fomos abandonados, estamos livres para fazer o que quisermos nesse episódio. Amanda doxing o Diego já. Diego é discreto, casou, eu não. O Diego casou, ele tá em tal lugar. Todo mundo vai lá, pega ele. Ele não tá aqui participando. Aqui a gente é paparazzi também. Então, Nai, estamos aqui hoje com o último episódio dos R3 de Café com Residente, querendo saber um pouquinho sobre a sua história. Primeiro se apresente, fale de onde você veio, quantos anos você tem. Oi, gente. Bom, eu sou a Naimi, eu tenho 31 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, mas me formei em Campinas, na Unicamp, no ano de 2019. Tem que encerrar com chaves de ouro mesmo, então tem que ser comigo. O Sem Café com Residente. E estou muito feliz de estar aqui. Boa, boa. Você formou em 2019, certo? Isso, no final. E como que foi a faculdade para você, assim, o negócio da emergência mesmo? Já tinha um pezinho? Como é que foi? Sempre tive um pezinho, mas na faculdade eu não tinha muita consciência disso. Assim, se hoje eu penso, o que me fez querer medicina desde o começo foi pronto-socorro, emergência. Mas durante a faculdade eu não percebia muito isso. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser cirurgiã, a louca da cirurgia, mas no terceiro ano eu já desencanei, vi que não era pra mim, falei, não vou pensar muito em especialidade, vou viver o que a faculdade tem pra me oferecer e depois eu decido. Só que daí chega no quinto, sexto ano, você é meio que bombardeado, né? Tipo, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Lá, a gente tem um pronto-socorro muito forte de todas as especialidades, de forma meio compacta, porque a medicina de emergência estava nascendo ali ainda também, mas a gente tem um pronto-socorro de GO muito forte, um pronto-socorro de pediatria muito forte. No sexto ano, a gente tem um pronto-socorro de trauma e clínica muito forte também. Então, era uma rotina, assim, aquele pronto-socorro raiz mesmo, de faixa de gás, e a gente que tocava ali junto com os preceptores, obviamente. Mas durante a faculdade mesmo eu não percebi que era pra ali que eu ia. Eu só, gostava e, tá bom, mas vai ser outra especialidade. Tanto que quando eu saí, eu prestei pediatria. Plot twist veio aí. Vamos chegar nessa parte. Então, você formou em 2019 e você entrou na residência em 2021, certo? Certo. A turma de vocês dos R3 é uma turma de muita gente que formou e trabalhou depois, né? Acho que todos vocês, não teve ninguém que entrou direto da faculdade. Antes da gente entrar nessa parte, né, de em que momento chegou... como que foi esse período de recém-formado para você, né? De vou trabalhar e não vou fazer residência agora, vou trabalhar. Foi uma escolha ou foi assim, não passei e vou trabalhar? Foi uma escolha. Eu já tinha muito na minha cabeça que eu queria muito trabalhar pelo menos 1 ou no máximo 2 anos aí depois que eu formasse. Porque assim, eu fiz 4 anos de cursinho, mais 6 de faculdade, era 10 anos só nisso. Eu queria ir para o mundo e trabalhar. Mas eu acabei prestando prova, porque, se eu passar, pelo menos já começo a residência logo e vamos aí. Não passei, o que eu chamo de livramento hoje em dia. Você prestou pra quê? Eu prestei pediatria. E aí eu não passei e fui trabalhar em estratégia saúde da família. Trabalhei num posto de saúde numa cidade próxima a Campinas. Era a única médica ali, então eu atendia de tudo que viesse, tudo tanto ambulatorial quanto demanda espontânea. E ali eu fui percebendo, me autoconhecendo também na medicina, quem eu era. Eu acho que é muito bom passar direto, mas ter esse tempo para se autoconhecer como médico, assim, ver o que você gosta, ver o que você não gosta, foi muito importante também. Então, foi uma escolha, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse passado na residência, eu teria feito. Provavelmente teria desistido, né, porque era pediatria, mas... Boa. Então, você fez lá na Unicamp, né? A Unicamp é bastante conhecida também da parte de emergência. Eles começaram em 17, acho, lá, o pessoal da emergência. Conheço bastante gente lá da Unicamp, tenho um amigo que é de lá. E vocês tiveram bastante contato, então. E teve alguém lá que incentivou você, ou isso veio depois
de sair, de começar a trabalhar? Como é que foi para você? Tinham muitos médicos ali que me inspiravam como médicos. Coincidentemente, eram os médicos que estavam ali no pronto-socorro e na sala de emergência. E depois que eu fui me dar conta disso. Então, enquanto eu estava vivendo aquilo, não teve ninguém que me inspirou a fazer medicina de emergência, porque isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Mas existem alguns professores, principalmente 2 deles, Lula, Marcelo, professores da disciplina de emergências clínicas, mesmo que a gente tinha no 6º ano, que me inspiravam como médica. Hoje eu vejo que me inspiram dentro da medicina de emergência também, mas na época era mais de forma geral, assim, ninguém em específico me incentivou necessariamente na especialidade. Entendi. E beleza. Fui para a ESF, prestei pediatria. Em que momento entrou a emergência na sua vida? Com 1 mês trabalhando na estratégia saúde da família, atendendo criança, gestante, idoso, enfim, tudo, eu já vi que pediatria eu não queria, assim, porque o arroz com feijão daquilo eu não gostava e não tolerava, assim. Eu acho que em todas as especialidades tem algo que a gente não tolera muito, que a gente não gosta, mas a gente tolera porque a gente gosta da especialidade. Mas o que eu não gostava da pediatria, eu não tolerava para ter aquilo ali como carreira, né, a longo prazo. E aí eu falei, tá, não é pediatria. Aí me deu uma grande tela azul, assim, porque eu tinha decidido pediatria muito pelo viés de quando você não sabe muito que especialidade vai fazer, aquela especialidade que você gosta mais do internato, você acaba ficando meio enviesado por ela. E eu amei pediatria, gosto muito até hoje. Então eu falei, pronto, é isso, fechou. Na hora que passou 1 mês, eu já não queria mais, deu uma tela azul e eu falei, ferrou, eu vou fazer o quê, né? E aí eu já tava fazendo cursinho pra residência, eu falei, vou estudar e vamos vendo o que dá. Chegou no meio do ano, eu já estava, tipo... Eu gostava de muita coisa, um pouquinho de cada coisa. Eu sabia muito bem o que eu não gostava, mas eu ainda não enxergava nenhuma especialidade na minha frente, assim. E aí eu comecei a pensar, tá, o que tá me faltando aqui? Por que eu não gosto tanto de estar no posto de saúde? Era porque eu sentia muita falta de hospital, sentia muita falta de estar ali no hospital, de estar ali no pronto-socorro, daquele ambiente, assim, não sei explicar, né? Gostava muito de todas as especialidades, não queria cuidar de uma população específica. Sentia muita falta de paciente mais grave, de paciente instável, e eu queria saber como atender um paciente assim. E a melhor forma de saber, pelo menos na minha opinião, é a residência médica, né? E aí meio que deu um clique assim, tipo, medicina de emergência, eu gosto de tudo um pouco, eu quero estar dentro do hospital, cuidando de paciente no pronto-socorro, medicina de emergência. Mas, como eu nunca tinha pensado em fazer medicina de emergência, eu ainda tinha, tipo, vou viver de plantão, sabe? Aquela ideia. Hoje, eu, não vejo a hora de viver de plantão, mas na época eu pensava assim. Aí eu fui meio que por conta mesmo, estudar um pouco, saber um pouco mais da especialidade. E aí eu decidi prestar. Acabei prestando aqui e lá em Campinas, mas lá em Campinas eu acho que eu prestei medicina intensiva. São especialidades muito diferentes, mas nesse contexto de estar dentro do hospital, com qualquer tipo de paciente, para mim fez sentido na época prestar. Mas aqui em São Paulo, eu até queria voltar para São Paulo, então aqui em São Paulo eu prestei só emergência. Perto de fazer as inscrições, eu falei com o Niltinho, nosso R+, perguntei como era aqui na Unifesp e tal. Aí ele foi bem honesto, mas me incentivou, e aí eu prestei aqui e vim parar aqui hoje, né? É interessante, você trouxe vários pontos que a gente discutiu algumas vezes. A questão tem umas coisas em outras especialidades que eu não suporto, eu não consigo fazer, que é um ponto que a Amanda trouxe bem na discussão que a gente teve com o Diego, se Platão fosse emergencista. E também a questão do ornitorrinco emergencista. Eu gosto um pouquinho de cada coisa, mas né, não gosto da diária dessas especialidades. Tá? Bem interessante o lado que você coloca. E uma vez você conversou com o pessoal, esse é um jeito muito legal também. Quem tiver dúvida, se precisar, souber, não está na dúvida, não sabe o que é, conversar com os residentes, com quem já está, conversar com os nossos residentes mesmo no Instagram, essas coisas, ajuda muito. E você falou da UTI, né, da medicina intensiva, que é o cuidar desse paciente crítico também é próximo, apesar de a gente ser longe deles de uma forma de especialidade, são especialidades muito próximas, né? É uma tríade, na real, né? Tanto a ESF, quanto a emergência, quanto a UTI, elas são o mesmo paciente em contextos totalmente diferentes, que vão precisar de médicos muito bons para atender,
mas o foco de cada um é muito diferente, né? Sim. Então, realmente, para quem não tem muito lúcido na cabeça as coisas que não tolera, às vezes você fica na dúvida mesmo, tá, mas o que eu quero? Será que é emergência mesmo ou será que é intensiva? Será que eu quero ESF ou não? E saber entender em que contexto que esse paciente vai se inserir dentro daquela especialidade é essencial para você não se frustrar com a escolha que você fez. Sim. É uma coisa interessante, até no começo do ano, um pouco mais para o começo do ano, né? A ONU soltou um dos decretos deles, colocando tudo dentro do mesmo contínuo, né, desse paciente. A medicina de emergência, a cirurgia e a intensiva como parte dessa questão. E como foi para você essa vivência na emergência? Você rodou por essas áreas? Como foi avaliar isso para você na residência? Ai, pergunta difícil. Eu acho que foi dentro dessas áreas, dentro do escopo do emergencista, dentro de cada uma dessas especialidades que a gente acaba rodando, foi de descoberta também, né? Até áreas como otorrino, oftalmo, que na graduação a gente acaba não tendo tanto contato, e a gente saber que isso está dentro do escopo do emergencista e as pessoas estão descobrindo atualmente que está dentro do escopo do emergencista, foi meio que de descoberta de achar o meu lugar ali, né? Porque muitas pessoas ainda não veem um emergencista atuando na emergência dessas áreas, e a gente tem que se enxergar ali e se impor em alguns momentos de que aquilo faz parte do que a gente tem que saber também. No que diz respeito às outras áreas, por exemplo, rodando na UTI, eu vi que realmente é diferente, tipo, não. Não quero. Não quero. Na pediatria, eu acabei gostando, eu acabei vendo que o que eu gostava da pediatria era justamente o pronto-socorro e a emergência, mas não o arroz com feijão, como eu falei. Dentro da clínica médica, dentro da GO, então, enfim, estar nesses ambientes, dentro do hospital, ou no APH, enfim, dentro dessas áreas, me fez, durante a residência, ter a certeza de que essa era a minha escolha, né? Se era uma escolha que antes eu fiquei na dúvida, eu tinha acabado de decidir, assim, meio que no segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, ao passar por essas áreas e atuar nelas no ambiente do emergencista, dentro do pronto-socorro, me fez ter certeza de que era ali que eu queria estar. Boa. E aí, entrando um pouquinho já na emergência em si, uma pergunta que envolve dois contextos diferentes, né? Porque a gente cria expectativa, né? Quando a gente se inscreve na residência, a gente cria expectativa tanto com a especialidade quanto com a própria residência em si. Como é que foi para você, assim, em relação às expectativas que você criou? Em relação à especialidade, emergência realmente era o que eu queria, me identifiquei e não me arrependo da escolha. E em relação à residência também, né? Falando um pouco de Unifesp. A escolha de ter vindo para cá, como é que foi? Tipo, se arrepende, não se arrepende? Se frustrou ou não? Como é que foram as expectativas? A resposta é meio um sim e um não. Apesar de eu ser muito assim realista e ter vindo preparada para tipo, não vai ser bom, é residência, ninguém acha fácil, não vai ser fácil. Quando você passa pelos momentos não fáceis, não tem preparação que te prepare para isso, para as frustrações, enfim, para o dia a dia, quando é mais difícil. Mas ao mesmo tempo aqui eu tive muitas surpresas boas também. Então, às vezes você vem preparado para um clima meio hostil, assim, né? Tipo, tem residência que a gente sabe que o clima é pesado. E aqui, muito pelo contrário, assim, dá pra contar... Sempre tem alguém que destoa, né? Mas dá pra contar nos dedos, assim, os momentos em que, nossa, houve alguma hostilidade, alguma coisa. Você, ao mesmo tempo, conhece residentes de várias especialidades, de vários lugares do país que vêm fazer residência aqui. E é um pessoal super gente fina, inteligente, que está interessado em fazer boa medicina. Então, isso é muito inspirador, assim. Você fica até constrangido com a inteligência das pessoas, às vezes. Então, isso é muito bom, faz você querer ser melhor. Então, isso foi algo que superou as minhas expectativas. E as frustrações não vieram muito em relação à especialidade. Vieram um pouco em relação ao regime chamado residência médica, né? Que a gente sabe que não é fácil, dependendo do estágio, dependendo de carga horária. Cada mês está num lugar diferente. Então, tiveram momentos meio solitários, momentos meio difíceis de estar ali e questionar a escolha, mas não a escolha da especialidade, a escolha de querer fazer residência médica. Porque você vê aí a sua vida passando, e você passando 12 horas do seu dia no hospital. Quando você está vivendo isso, é meio difícil, às vezes, você ver lá na frente de que aquilo vai valer a pena, de que aquilo vai acabar e que é só uma fase. Então, acho que a frustração principal e, entre aspas, o arrependimento vem nesses momentos de, será que eu não podia estar vendendo minha arte na praia, fazendo outra coisa? Né? Muito em relação a isso, e não em relação à especialidade. Boa.
E falando em residência em si, né? Qual o ano mais difícil para você? Porque as pessoas, quando elas querem saber, né? Assim, o R1 é muito difícil, o R3 é mais difícil, dependendo do lugar, o R1 é muito mais tranquilo do que o R3. Como é que foi para você viver a residência em si? Tipo, tudo ela. E quais foram as suas válvulas de escape também, né? Que a gente fala sempre sobre burnout, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui quais eram as válvulas de escape dele, porque é interessante a gente saber os mecanismos que todo mundo acha de compensação. Então, como é que foi esse período para você de residência, falando você como pessoa? Bom, acho que o ano mais difícil foi o R1. E o R2 também foi muito difícil, mas por questões mais pessoais do que da residência. Então, o R1, porque você chega, você já quer estar lá na sala de emergência, fazendo e aprendendo, e aí você é submerso em funças e burocracias institucionais que você não quer fazer e você é obrigado, a partir do momento que você se propôs, né? Então, isso foi muito chato e foi meio solitário, como eu falei, porque a cada mês você está num estágio diferente, com pessoas diferentes, tendo que se enturmar ali e aprender a seguir as rotinas daquele lugar onde você está todo mês. Então, isso acaba sendo bastante cansativo emocionalmente e até fisicamente, dependendo do estágio. Então, acho que o R1 disparado foi o pior, assim. Teve momentos que eu estava tipo, meu Deus, só quero que o R1 acabe. E junto a isso, como eu criei muita expectativa para o meu R2, tipo, o R2 vai ser muito melhor que o R1. E aí a vida veio e me deu muitos plot twists no ano passado. Muitas rasteiras. Muitas rasteiras, literalmente. Aí foi... literalmente porque eu quebrei o pé, enfim, gente, isso é só a cereja do bolo. Mas, por conta disso, o R2 foi pior em alguns sentidos. No sentido de esgotamento emocional. Eu acho que quando você tá vivendo a residência ali, aquilo ali é 80% do seu dia, da sua vida e do que você se dedica. Geralmente acontece um problema pessoal, um problema familiar, enfim, e você tem que se dividir entre isso. Eu acho que aí é acho que é quando o burnout vem, o esgotamento, porque é impossível se dedicar a tudo o tempo todo, né? Graças a Deus, assim, eu faço terapia e tratamento, medicada sou ótima, desde antes da faculdade. Então, eu, ainda bem, tenho uma maturidade em identificar quando eu não tô bem, assim, quando tá demais. Tive apoio do pessoal aqui da residência ano passado, consegui tirar férias, meio que focar um pouco, dar uma parada pra poder continuar. Mas depois que passa daquela ressaca moral, assim, e que eu fui me recuperar no começo desse ano, então o R3 tá sendo muito mais leve, muito mais tranquilo, tá sendo, tipo, o melhor ano, assim, que eu tô muito mais solta, assim, na vida e na residência. Então, eu acho que depende do que você tá vivendo na sua vida. Pode ser que o R1 seja o pior ano, porque é mais desgastante, mais funçado, mas se você tiver um probleminha ali no meio da residência, no R2, no R3, vai dificultar, e a gente sempre tem que identificar quando a gente não tá bem. As minhas válvulas de escape sempre foram as pessoas. Não, a sua válvula de escape número um é Mabel. É a minha Mabelzinha, gente. Tenham cachorros. É isso que eu posso dizer. Né? Então, a minha cachorra, a minha família, os meus amigos. Aquele clichêzão do exercício físico e se alimentar bem é muito verdade, porque se você não tá bem, não dá pra cuidar das pessoas. E eu acho que identificar quando você não tá bem. Tipo, ano passado eu cheguei um dia no estágio e falei, eu não tô bem, não posso continuar aqui. E aí que eu fui conversar, enfim, pra tirar férias e me cuidar. Então eu acho que é importante isso, porque a gente lida com pessoas. Então é importante a gente ver quando a gente não tá bem pra cuidar das pessoas. Cara, muito legal. Realmente você é uma pessoa muito madura emocionalmente, assim, a gente consegue perceber até conversar com você. E é muito importante você saber identificar os momentos que você não tá bem, né? Acho que isso é o mais importante, principalmente na residência, porque senão a gente entra naquele ciclo que a gente falou num episódio do Platão Emergencista, né? Que você não vai percebendo, você vai só entrando, degringolando, até que chega a hora que você já tá lá no fundo do poço. E sair do fundo do poço é muito mais difícil do que deixar cavar um pouquinho, né? Então, isso é muito importante. Terapia, ser terapeutizada totalmente, né? E uma medicada. Medicadas são ótimas. Mas uma pergunta importante. Como é que você sai do R3, assim? Como é que você se vê agora emergencista? Cara, isso é uma coisa que eu tava até conversando com a Tatá esses dias. É muito estranha a sensação, porque parece que antes sempre tinha alguma coisa pra fazer. Então, quando você está no cursinho, tem que passar no vestibular. Quando você está na faculdade, tem que se formar. Quando você se forma, tem que passar na residência. E agora, tipo, acabou a residência. Então, tô uma grande tela azul, assim, também. Mas eu acho que eu saio muito
mais madura profissionalmente, emocionalmente, de todas as formas possíveis, porque é uma experiência realmente, assim, bizarra, de importante, eu acho, na vida de um médico. Mas eu acho que, assim, muitas coisas eu vou descobrir o ano que vem, quando eu for, de fato, uma emergencista, sabe? Ainda não acabou, assim, então eu acho que eu ainda tenho a expectativa de aprender mais enquanto eu tô aqui, até depois que me formar, porque eu acho que é impossível saber tudo o tempo todo, então eu saio melhor, mas querendo melhorar, sabe? Muito legal, muito legal. João, quer fazer uma pergunta? Não, eu falar só que eu acho importante essa posição. Na residência, é lógico que a gente tenta dar o máximo de preparação para vocês. Vocês saiam daqui o melhor preparado possível para ser os melhores emergencistas que vocês puderem ser. Mas sempre com a perspectiva de que em 3 anos, em 36 meses, não dá para ver tudo o que é ser um emergencista, né? Não é uma coisa que você aprende meia dúzia de final de semana, não é uma coisa que você aprende em 3 anos. É uma coisa de vários anos para aprender. Mas se vocês saírem daqui com essa perspectiva que você está mostrando, de tipo, eu tenho coisa para aprender e eu quero aprender, eu vou atrás, eu acho que é uma missão cumprida já dessa parte, que tem muita coisa para aprender e tem que continuar correndo atrás mesmo. Agora vamos para a parte principal. Quais os planos agora, Naimi? Sobreviver. Eu acho que o meu plano é basicamente trabalhar e viver de plantão mesmo. Eu sou uma pessoa 90% área da assistência, assim. Então, eu quero trabalhar, da mesma forma que eu tive que me conhecer como médico, agora eu quero me conhecer como emergencista. Então, ver o que eu gosto, ver o que eu não gosto, ver onde eu me sinto bem trabalhando, onde não, onde cabe, onde não cabe. Então, eu vou basicamente trabalhar, vou aproveitar ao máximo a minha autonomia em relação à minha própria agenda, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente sente mais falta durante a residência e é o que é mais desgastante, né, conciliar, enfim, plantões extras com a residência. Então, agora, finalmente, eu vou poder respirar e descobrir quem é a Naimi emergencista trabalhando como emergencista. Boa, muito boa. E você é 90% assistência, mas dentro dessa assistência, tem alguma área que te chama mais atenção? Por exemplo, APH, intra... até na área de gestão mesmo dentro lá, até na área de ensino, alguma coisa te chama mais atenção? A APH é uma área que eu gosto bastante, nunca trabalhei com ela, então é algo que eu quero ver se eu exploro o ano que vem. E eu gosto muito da parte de emergência clínica, assim, gosto de trauma também, mas eu gosto mais de trauma no contexto do APH. Dentro do hospital eu gosto mais da parte clínica, então gosto de atender criança também, mas a parte clínica do adulto, assim, dentro da sala de emergência, é o que eu gosto mais, né? Quero continuar trabalhando no SUS também, investir nisso. Então, acho que é isso. Dentro da assistência, o que eu gosto mais é isso. Quer falar mais alguma coisa? Deixar um recadinho para quem quer entrar na área de emergência, para quem vai tentar Paulista, quer dar um recado, uma dica, qualquer coisa? Eu acho que o recado que eu tenho é que medicina não é um bico, então se você quer... Medicina de emergência não é um bico, então se você quer trabalhar com isso, se capacite. O padrão ouro para se capacitar é a residência médica, então invista nisso, vai fazer muita diferença na sua vida, na vida dos seus pacientes. Eu acho que a residência aqui da Escola Paulista, falando em específico, está cada vez melhor, graças a vocês, de verdade. Eu acho que a minha turma foi melhor do que a anterior, e eu acho que as turmas seguintes vão ser ainda melhores do que a minha. Assim, a gente já vê isso nos novos residentes e na dedicação de vocês. Então, super vale a pena, com toda certeza. E é isso. Invistam em vocês, invistam em fazer coisas além da medicina também, na saúde mental, que isso torna a gente médicos melhores e, consequentemente, emergencistas melhores. Façam emergência. Acho que a Nay falou tudo que a gente precisava, né? Primeiramente, queria te agradecer por estar aqui. Queria agradecer pelo convívio nos últimos 3 anos, né? A Nay foi minha R- direta e, além disso, ainda era minha vizinha, me salvava. E o nosso mapa astral é igual. O nosso mapa astral é igual, nossa lua, nosso ascendente, nosso sol são iguais. E ela ainda era minha vizinha de baixo e me salvava toda vez que eu viajava, então foi um privilégio conviver com você nesses últimos 3 anos. E foi incrível ver seu crescimento como pessoa e principalmente como emergencista. Os R- te adoram trabalhar junto com você, sempre te elogiam a forma como você
incentiva eles e desafia eles a serem melhores também. Então, acho que quem trabalhar com você nessa vida, né, vai ter muita sorte de ter uma pessoa como você do lado. Gente, calma que eu vou chorar, não é despedida ainda, eu tenho 4 meses. Ainda tem mais alguns meses aí. Mas te desejar toda a sorte do mundo nessa nova trajetória, que você seja muito feliz. Não, o privilégio é todo meu, Amandinha, João, enfim, todo mundo que tá ouvindo, os R+, os R-, os R iguais, assim, eu acho que de longe vocês são o que eu mais vou sentir falta da residência. E eu vou sempre estar aqui, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Obrigada. É isso. Quer falar mais alguma coisa, João? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, do professor Aécio Góes. Encerramos aqui o último episódio dos nossos R3 do Café com Residente. Esperamos vocês nos próximos episódios aí. Vamos dar uma reformulada no podcast nos próximos episódios, então aguardem que vem muita surpresa por aí. É isso, galera. Beijo, Nai. Beijo, João. Beijo. Até o próximo.